do livro Pedaços da Vida, o sobrenatural e as aparições. Desde as mais remotas eras que o homem teme o desconhecido, levando-o a fantasiar situações, criar mística em torno de determinados fenômenos esses da própria natureza, que, se avaliados com inteligência, nada têm de anormais e se ajustam perfeitamente às leis divinas que comandam a vida cósmica. A incapacidade de explicar ou solucionar determinados fenômenos leva as pessoas a acreditarem no sobrenatural, ou seja, algo superior às possibilidades humanas, tal como acontece com as chamadas aparições ou assombrações. O apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas, diz textualmente, abre aspas, o corpo espiritual é o corpo da ressurreição, fecha aspas, deixando claro que após a morte, o perispírito desliga-se do corpo físico e se transforma num corpo fluídico, com a forma humana, passando a ser um novo instrumento das manifestações do espírito, não só no mundo espiritual, como também no mundo físico, desde que obtenha o ectoplasma. Ectoplasma, matéria plástica exteriorizada pelos médiuns, que se lhe serve para executar as modificações moleculares do corpo fluídico. A vontade, a força do pensamento é que determinam esses fenômenos, que acontecem com a condensação do fluido perispirítico, que pode variar desde uma aparição vaporosa e rápida até as chamadas materializações curtas ou longas, como acontece no caso dos agêneres, que permanecem longo tempo corporificados, agindo inclusive como se fossem vivos. As aparições vaporosas são as mais frequentes. Geralmente se verificam com as pessoas recém-desencarnadas, em apresentações rápidas, a parentela familiar ou amigos, porque tenham afeição. Mesmo nas aparições tangíveis, a matéria que reveste o espírito é sempre fluídica e só tem a aparência da forma carnal, sem a coesão que identifica os corpos aqui na Terra. Os espíritos que se apresentam dessa forma não nascem, não crescem, nem morrem como os homens comuns. Apenas aparecem e desaparecem à medida em que deixam de existir as condições necessárias à tangibilidade. Os espíritos materializados estão isentos do fenômeno morte, não podendo ser presos, encarcerados ou mortos em face de não possuírem um corpo carnal. E qualquer golpe desferido nestes corpos fluídicos atingiria o vácuo e nada mais. Mesmo apresentando a forma humana e todas as características terrenas, os espíritos materializados podem ser facilmente identificados, pois o olhar é sutil e brilhante. As palavras são curtas e afirmativas. O semblante é sempre pálido e a presença desses companheiros do além causa sempre uma sensação esquisita e indefinida, provocando temor e calafrio. Os espíritos podem se apresentar a uma coletividade ou apenas a uma pessoa, conforme o desejo e afinidade fluídica que tiverem com as pessoas com quem desejam manter entendimento. Olá, querido irmão. Esse livro, Pedaços da Vida, ele é muito rico em informações. Nós podemos fazer uma lição mais profunda se pegarmos o livro dos Espíritos e estudarmos a parte dos fenômenos, das aparições, e conseguiremos um aprofundamento no estudo. Mas como aqui não temos muito tempo, nós vamos citar quais são as partes que podem ser procuradas, estudadas num momento de maior tempo e desejo de cada um. Logo no início do Livro dos Espíritos, na introdução, na parte 6, nós vamos ler, em poucas palavras, tá?
Deus é eterno, imutável, imaterial e único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível e corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível, o espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, preexistente, sobrevivente a tudo. Já o mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir, ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente, essa parte é bem importante, um invólucro material perecível, esse nosso corpo físico, cuja destruição pela morte lhe restitui a liberdade. Entre diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que chegam a um certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre outras. Então, a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem 3 coisas: um corpo, ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. E terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem assim o homem 2 naturezas. Pelo corpo, ele participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito que prende o corpo ao espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro, mais grosseiro. Já o espírito conserva o segundo, que lhe constitui o corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Ou seja, gente, o espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, e que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Teremos muito mais a falar, como por exemplo que os espíritos pertencem a diferentes classes, que não são todas iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber e nem em moralidade. Por isso vemos tantas atrocidades. Mas isso fica para um outro momento. Que nosso corpo físico e perispiritual possa se encher de amor, que possamos deixar para trás a inveja, o ciúme, o orgulho, a raiva e levar adiante um ser que quer evoluir, que quer viver um pouco mais feliz, um pouco mais leve. Como é gostoso isso! Um grande beijo para você, meu irmão, um abraço. Que a sua noite seja tranquila, pois os olhinhos aqui já estão fechados. Se aqueles que vêm pela manhã, que possam ter um dia abençoado. Se conosco, Senhor da vida, protegendo-nos, resguardando-nos, nos protegendo de todo e qualquer mal. E nós faremos a nossa parte com bons pensamentos, ocupando nossa mente com sonhos, com caminhos que nos levam à paz, ao amor, ao divino amor, ao sublime amor do Cristo. Um beijo, até mais.